Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Amplificadores Operacionais. Hoje nós vamos dar algumas explicações adicionais sobre o cálculo do nosso comparador com esterese inversor que calculamos na última aula. Inclusive, deduzimos a fórmula e o funcionamento foi demonstrado tanto na teoria quanto na prática. E agora a gente vai brincar um pouquinho com a matemática para demonstrar para vocês algo que nós já havíamos feito lá no Schmidt-Trigger, em aulas aí anteriores, se não me engano, há 3 aulas atrás, onde a gente viu aquela relação do R1 dividido pelo R2 mais 1. A gente vai usar aquela mesma relação para tornar os cálculos aqui no comparador com esterese inversor um pouco mais simples, da mesma forma que havíamos feito lá no Schmidt-Trigger. E para conseguir isso, nós vamos usar a matemática. Agora sim, vamos conseguir entender de onde veio essa relação do R1 dividido pelo R2 mais 1. E para isso nós vamos usar a fórmula aqui da tensão de esterese superior, mas poderíamos usar também a da esterese inferior, daria na mesma, até porque as fórmulas são praticamente idênticas, só muda o sinal da tensão de saída. Pois bem, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, a gente tem uma multiplicação aqui, onde eu estou multiplicando esse termo todo aqui por esse daqui. A gente vai transformar essa multiplicação em uma divisão. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vocês lembram que para transformar uma multiplicação em uma divisão, quando a gente tem fração assim, basta nós invertermos a posição da fração. E aí, automaticamente, isso aqui, que é uma multiplicação, vai passar a ser uma divisão. Então, vamos lá. Eu vou reescrever essa parte inicial da fórmula, mais VO menos VF, e vamos transformar numa divisão. Para que isso seja válido, basta a gente trocar de lugar o denominador e o numerador daquela fração. Então, vai ficar R1 mais R2, que estava embaixo, passou para cima, e o R2 vai ficar agora no denominador, vai estar dividindo. E depois o mais VF, que não vai mudar nada, continua aqui. Bom, agora que a gente conseguiu transformar a multiplicação em uma divisão, essa parte da relação entre o R1 e o R2 ficou assim. Isso vai permitir a gente chegar naquela fórmula que tínhamos visto lá no Schmidt-Trigger. Porque olha só, se a gente agora tem R1 mais R2 sobre R2, a gente pode desmembrar essa fração em duas. Vai ficar então R1 sobre R2, que seria essa parte aqui da fração, mais R2 sobre R2. Legal, né? Agora, olha só, R2 sobre R2 é 1. Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Então, a gente pode substituir essa parte da equação por 1. Então, o que nós temos aqui? Temos exatamente aquela relação que tínhamos visto lá no Schmidt-Trigger, ou seja, o R1 dividido pelo R2 mais 1. Vem daí. Só lembrem que nós invertemos. Agora nós temos que dividir o VO menos o VF por isso. Então, para ficar dessa forma, a gente vou apagar aqui. E como é uma divisão, essa divisão aqui eu vou representar em formato de fração. Então, vamos dividir aqui por isso. E aí, vamos apagar aqui. E é só colocar o mais VF aqui na frente. E aí temos, então, a fórmula da tensão de esterese superior. A mesma fórmula vai dar os mesmos resultados, porém, de uma forma aqui que eu vou conseguir fazer esse cálculo meio que de cabeça. Porque basta eu dividir o R1 pelo R2 e somar mais 1, que eu já vou ter a relação da esterese do meu comparador com esterese. E como isso funciona? Como que isso facilita os nossos cálculos? Bom, é muito simples. Vamos analisar aqui o circuito e olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho 10 volts de um lado, 4 do outro. Então, 10 menos 4, a tensão que eu tenho aqui, a diferença de potencial desse ponto para esse é 6 volts. Então, essa parte de cima é 6 volts. Dá para fazer de cabeça, né? A relação R1 sobre R2 é quanto? Vou até escrever aqui antes, né? Os 6 volts que nós vimos
dividido por R1 sobre R2 mais 1. R1 sobre R2, olha só, dá para fazer de cabeça. 470 dividido por 100, 4,7. Então isso aqui vai dar 4,7 mais 1, 5,7. Mais a tensão lá da nossa fonte, que é 4. Então vejam que montar a equação fica muito mais simples de fazer dessa forma. E claro, se vocês calcularem, vão ver que vai dar o mesmo resultado aqui, de mais 5,05 volts. Ou seja, talvez usando essa fórmula você já consiga de cabeça tanto achar a parte de cima quanto a parte de baixo, claro, dependendo dos resistores ali. E, consequentemente, só jogar na calculadora de uma forma mais simples que você vai obter os resultados com mais velocidade. Vejam que aqui a parte de cima a gente fez de cabeça, a parte de baixo também, mais 4, e isso foi só jogar isso tudo na calculadora. Fica muito mais simples realmente. Então, essa relação que nós tínhamos visto lá no Schmidt-Trigger ficou agora demonstrado matematicamente de onde ela vem. E outra coisa interessante é que, usando essa relação aqui, a gente também consegue medir o tamanho da esterese. Então, olha só, como que funciona isso? Vou até apagar aqui, já que não vamos mais usar. E eu vou até deixar a nova fórmula aqui. Então, vamos pegar isso aqui, essa multiplicação, que nós transformamos em divisão. E ficou R1 sobre R2 mais 1. E aí o mais VF para cá. Então, uma fórmula alternativa para a esterese superior e para a inferior também ficaria da mesma forma. E, como eu disse, o tamanho da esterese também fica fácil de calcular dessa forma. Porque, olha só, eu tenho no gráfico da função de transferência, a gente tem a saturação positiva, que é lá em mais 10 volts, e a saturação negativa, que é em menos 10 volts. Maravilha! Qual é a distância, então, que eu tenho da saturação positiva para a negativa? A distância é de 20 volts. Ok, 20 volts. E qual vai ser o tamanho da minha esterese em relação a esses 20 volts? Simples, é só aplicar essa fórmula aqui, dividir o 20 volts por essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui vai ser 5,7, né? 4,7, que é R1 sobre R2 mais 1, 5,7. Quer dizer o quê? Quer dizer que o tamanho da região de esterese vai ser 5,7 vezes menor do que o tamanho, que é a distância da saturação positiva para a saturação negativa, que é o tamanho total do meu sinal aqui na vertical. E realmente, se vocês fizerem esse cálculo, que é 20, que é da tensão máxima até a tensão mínima, que é do ponto máximo até o ponto mínimo do gráfico, dividido por essa fórmula aqui embaixo, que vai dar 5,7, vocês vão obter o tamanho da região de esterese, que vai dar aí aproximadamente 3,5 volts, que é exatamente a distância que eu tenho da esterese superior para a inferior, que foi o que nós vimos lá no gráfico da aula passada, né? Então, só para desenhar ele aqui meio rapidamente, o gráfico que tínhamos visto o gráfico mais ou menos assim, né? Ou seja, essa relação aqui, de R1 sobre R2 mais 1, ela diz que o tamanho dessa região de esterese, ou seja, daqui até aqui, que é justamente a diferença entre a inferior e a superior, é de 5,7 vezes menor do que a distância da saturação positiva para a negativa. Dessa forma, eu sei que eu vou ter aqui a distância de 3,5 volts, que é o tamanho da minha região de esterese. Então, às vezes você usando essas fórmulas aqui, você mais rapidamente consegue jogar as informações na calculadora ou até mesmo fazer de cabeça e aí conseguir ter um resultado mais rápido do que você teria se usasse a fórmula inicial. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esta aula do nosso curso. Não deixem de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí embaixo e, claro, compartilhar com seus amigos. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!